Os intervalos entre as séries. Os intervalos entre os exercícios. Se você ficar aí um pouco perdido de quanto tempo você deveria fazer, o que você vem fazendo aí de intervalo entre as séries e entre os exercícios, você também tem essa dúvida em relação aí principalmente ao seu objetivo em específico, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre esses intervalos, pensando em diferentes objetivos, principalmente hipertrofia e emagrecimento. Então fica com a gente aqui que esse vídeo pode ser para você. Então vamos lá. Intervalos entre as séries e, mais do que isso, também intervalo entre os exercícios. Quanto tempo eu devo fazer de descanso entre as minhas séries e entre os meus exercícios? Fica claro para você essa diferença? Então, tentar fazer um vídeo aqui não muito longo, tá? E aí a gente vai explicar as principais diferenças baseado em dois grupos. Aquele grupo que está buscando hipertrofia e aquele grupo que está buscando emagrecimento, tá? Bom, pessoal, vamos começar aqui pelo grupo que está buscando emagrecimento. A gente vai se basear em que você tem um volume de treino médio para grande, tá? Vamos pensar aí entre 15 a 20 séries no mínimo. Então, para esse grupo que está pensando em emagrecimento, intervalos curtos, eles trazem maior vantagem. Ou seja, você não quer ter tanta recuperação de glicogênio muscular, tá? Para a próxima série, mas mais do que isso, você não quer que a frequência cardíaca caia durante o treinamento. Porque para esse grupo, manter a intensidade, principalmente cardiovascular ali durante o treino com levantamento de peso, mas eu não sabia que mesmo durante a musculação, então, a frequência cardíaca ali é importante. É claro que é importante. É super importante, principalmente para você ali que está buscando emagrecimento. Tá? Você vai ficar numa faixa ali de zona de queima de gordura bacana, mesmo sem levantar tanto peso. E aí é que é legal, porque assim, na maioria das vezes, essa pessoa que está com sobrepeso ali de 15, 20, 30 quilos, ela não está numa condição física que ela consegue gerar muita tensão muscular, então ela não consegue levantar muito peso, ela não trabalha com cargas altas, mas mesmo assim, com cargas baixas e com cargas médias, a gente vai conseguir dosar através dessa variável densidade do treino, que já tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada, busca lá, tem um vídeo que eu estou explicando a diferença entre intensidade, volume, densidade e frequência. Então, através do controle da variável ali, densidade, mesmo sem levantar tanto peso, você vai deixar a intensidade do treino alta dominando a variável densidade. Ou seja, intervalos curtíssimos, para você que está buscando ali emagrecimento, você vai acabar trabalhando com uma carga menor, não tem problema. Então o fulano que está ali do seu lado treinando hipertrofia, está fazendo leg press com 100 quilos, você vai trabalhar com 60, ok, mas ele provavelmente vai estar fazendo um intervalo de 2 minutos, 1 minuto e meio, talvez 1 minuto, e você vai estar fazendo um intervalo de 45 segundos. Então a minha orientação aqui para você é, claro, salvo, né, a gente teria que entender o seu real grau de condicionamento, mas intervalos entre 45 a 1 minuto no máximo, tá? A depender do exercício, 30 segundinhos de intervalo entre as séries. E entre os exercícios? Entre os exercícios, o quanto mais você conseguir reduzir o tempo de intervalo entre os exercícios para, mais uma vez, manter a frequência cardíaca alta, manter a intensidade do treino alto, mesmo sem as cargas nas máquinas estarem altas, melhor. Ou seja, se preocupe mais nesse momento em, por exemplo, na hora de elaborar o seu plano de treino, a depender do tamanho da sua academia, de o quão cheia ela está na hora que você treina. Eu fiz um exercício ali no fundo da sala e meu próximo exercício é lá do outro lado e geralmente sempre tem gente na máquina, eu tenho que esperar. Tenta fugir um pouco desse cenário, isso é bem importante. E aí é um papel fundamental do treinador, de quem está montando o treino também, entendeu? Entender o objetivo e assim, não adianta botar um exercício para a pessoa em que a máquina está sempre ocupada, em que ela tem que ter um tempo enorme de intervalo, porque ela tem que atravessar a sala. Por exemplo, na academia que eu treino, uma academia que tem 3 andares. Num modelo de treino aqui que a gente está discutindo agora, eu não vou passar um exercício para a pessoa que, assim, o segundo exercício é um leg press, e vamos supor que o terceiro é uma cadeira extensora e a cadeira extensora fica no andar de baixo. Então, assim, fica difícil, porque o intervalo vai ficar muito grande, tá? Então, pensem em intervalos muito curtos entre as séries
e o intervalo curto também entre os exercícios, tá? Mantendo frequência cardíaca alta o tempo todo. Nesse momento você não vai se preocupar tanto com carga, tá? A carga não é o mais importante aqui. Claro que você está trabalhando com uma intensidade aí no mínimo, né, adequada, baseado no plano ali do seu treinador, mas intervalos curtos para manter a intensidade cardíaca alta. Para o segundo grupo, que está buscando hipertrofia, aí a gente já vai ter que dividir aqui um pouquinho, porque vai depender muito do grau de condicionamento da pessoa, se ela é intermediária, um upper intermediate, um avançado, um atleta, enfim. Mas, para a hipertrofia, a gente já sabe que, assim, mesmo com intervalos bem altos entre as séries, intervalos de 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, que antigamente eram intervalos que a gente só usava praticamente para uma periodização ali, para uma faixa de treino, uma zona de treinamento de quem estava naquela fase de treino de força. Ou seja, estou ali realizando um supino com 5, 6 quilos, 4 quilos, 4 repetições, 5 repetições, 6 repetições, né? Os intervalos eram bem grandes, porque eram muita carga para pouquíssimas repetições, para eu ter uma melhora de força ali, num período que provavelmente ia durar ali entre um mês e meio, né? Então, assim, poucos exercícios, né? Mas um volume alto de séries e um volume baixo de repetições com cargas altíssimas. Hoje em dia, a gente já sabe que mesmo com um volume um pouco mais alto de séries e de repetições, é benéfico fazer um intervalo de mais de 1 minuto e meio, 2, tá? Porque a gente tinha esse mito até poucos anos atrás de que um grupo de pessoas, quer dizer, aquele grupo de pessoas que treina hipertrofia com 100 quilos, mas faz um intervalo ali de 1 minuto, de 45 segundos, tem resultados melhores do que aquela pessoa que coloca um pouco mais de peso, né? Então 120, 130 quilos, mas faz um intervalo maior. Hoje a gente já sabe que os resultados são praticamente iguais e em alguns momentos, a depender do indivíduo, porque isso realmente é bem individualizado, a gente tem resultados melhores com muita carga e muito intervalo. Ou seja, mas aí eu fiquei sem resposta então. Para eu que estou buscando hipertrofia, faço um intervalo curto ou faço um intervalo grande? Depende, tá? Ambos podem funcionar muito bem, vai depender muito da fase que você está do treinamento. Se você está realizando 10 a 12 repetições, se você está realizando de 6 a 10, se você está realizando de 15 a 20. Então, isso também tem que ficar claro. Mas basicamente, você tem que dar aí no mínimo 1 minuto e 20 de intervalo, principalmente se você estiver trabalhando com cargas altas ali para fazer 8, 9, 10 movimentos, porque você precisa de um tempo mínimo de recuperação. Isso entre as séries. Entre os exercícios, aí fica claro que você pode dar aí no mínimo uns 3 minutos de intervalo, tá? Então assim, meu treino naquele dia tem 5 exercícios, você pode dar aí 3 minutos e meio de intervalo entre cada exercício, desde que você respeite bem o tempo de intervalo entre as séries, né, dos exercícios anteriores. Então você vai vir para o próximo exercício bem mais recuperado, e quanto mais para o final do treino você tiver, do terceiro para o quarto exercício, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, respeitar bastante esse tempo de intervalo para que você entre na série relativamente mais recuperado e mantenha alta a intensidade do treino. Então é isso, espero ter ajudado você aí falando um pouquinho, elaborando um pouquinho aí sobre os intervalos entre as séries, os intervalos entre os exercícios, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia. Se tiver mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim nos comentários, curte esse vídeo, manda para um amigo seu aí que fica no telefone e faz 10 minutos de intervalo entre as séries e meia hora entre os exercícios. Abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.